Olá, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Vou receber a Karina aqui, que já é uma presença marcada, mas nós teremos também a presença do Dr. Tiago Gil e vamos falar a respeito dos novos artigos aí publicados e principalmente sobre as referências agora de como que vai ficar toda a parte do tratamento para depressão diante dos novos achados. A Ká já tá aqui, já entrou e eu vou colocar lá para participar com a gente. E quem quiser mandar pergunta, por favor, fiquem à vontade, podem perguntar o que quiserem e a gente vai explicar aqui. Dr. Tiago Gil daqui a pouco vai entrar também. E aí eu já incluo ele aqui. Oi, Cá, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo e você? Também. Tô com a Quanto luz. tempo, né? Mas eu não. Aqui, o Thiago entrou. Eu apaguei e ficou ruim. Então, vou ficar assim mesmo. Tá bom, né? Sem problema. Deixa eu ver aqui, Cá, como é que eu faço para colocar ele? Se ele conseguir achar o botãozinho para pedir a participação, é uma Tira possibilidade, né? para pedir a participação. Foi assim que você fez das outras vezes, quando você incluiu mais de uma Eu, pessoa? Já. quando eu não estava achando a pessoa, eu pedia para ela Então, solicitar, né? ele solicitou, eu aceitei. Ai, que bom. Olá, Olá! Olá, tudo bom? tudo bem? Tá Prazer mandando. em conhecer, né? A gente conhecendo no mundo novo aí, que é só o virtual mesmo. Estão conseguindo me ouvir direito? Temos sim. Sim. Que bom. Tem bastante gente aqui, tia. Acho que o pessoal tá bem curioso com relação a esse assunto. E eu vou começar te fazendo uma pergunta um pouquinho geral, assim, do que eu pensei. Aí depois, se a Ká quiser falar alguma coisa, enfim. O que muda a partir de agora, diante das novas referências, assim? Eu sei que não tem essa resposta, mas houveram, enfim, alguns questionamentos. Quer falar um pouquinho disso? Quero. Vamos fazer do começo. Olha, a gente, acho que desde 1960, 50, né? A gente não tem mais. A gente vem crescendo uma medicina, que é a medicina que eu acredito, que eu entendo certo, que não é baseada em autoridade. Não é porque eu falei que eu estou certo. A gente tem a medicina baseada em evidências, que é uma cadeira científica que pensa primeiro no modelo científico, a medicina como modelo científico. Não é um xamanismo, não é um eu acho, uma teoria. Acho, então comprova. Comprova, tem seus riscos, tem suas técnicas. Um monte de lugares, um monte de universidades, por exemplo, elas têm consórcios. Por exemplo, o Colaboração Cochrane. É um grupo de cientistas que Uhum. visam procurar a maior evidência sobre tal assunto que impacte a vida das pessoas. Então a gente tem outras, tem Equator Network, por exemplo, ela dá algumas diretrizes e como a gente faz, quando se pensa em medicina, se pensa hoje não em autoridade, pelo menos deveria ser, e sim em evidências. As suas afirmações estão certas? O que você está me falando tem um modelo teórico, tem uma proposta? De onde se tirou isso? Né? Não é uma raiz, uma planta, como a nossa avó dizia, toma um chá de boldo que é bom. Bom não existe, né? Existe como, quanto, onde, para quem, por que que você acha que é bom, aonde ele atua, como ele funciona, por que que chá de boldo, por que não chá de cravo, né? O que que o boldo tem de diferença. Então a gente tem que criar um modelo teórico das coisas e colocar à prova esse modelo teórico das coisas através dos experimentos. Então, vai lá, o René Descartes já falava isso, a gente tem um modelo, uma hipótese, e a gente põe o modelo, as coisas à prova. Uma medicação que funciona para uma doença não prova que essa doença tem um. Se eu sei como essa medicação funciona, ou como eu suponho que ela funciona, não prova que essa doença funciona desse jeito. É meio complicado, mas Uhum.
Um teste terapêutico não comprova que a medicação funciona, que Uhum. a doença funciona desse jeito. Então, a gente parte de modelos teóricos, faz experimentos em animais e em humanos, para provar esses modelos teóricos verdadeiros ou falsos. Tá? É, modelos teóricos especificamente de transtornos de humor, especificamente de depressão maior, não estamos falando de depressão bipolar ou de transtorno bipolar, a gente vai se ater no que é mais prevalente, por isso que é o mais estudado, que é a depressão unipolar. Da onde vem, como acontece, o que, que é, e sempre houve na medicina, na psiquiatria, ela sempre até 1950, mais ou menos, ela foi uma medicina expectante. Então, você olha o paciente deprimido, acolhe, protege, alimenta, cuida, e isso vai passar em algum momento. Não tem muito o que fazer, a gente fica expectante. E os médicos pensam por que isso acontece. Da onde vem? O que está acontecendo? Não sei, ele está sem atividade. Será que tem alguma coisa no cérebro que está acontecendo? Será que nos fleumas existia a hipótese do fleuma negro lá em Hipócrates? Então a gente cria modelos teóricos e tenta explicar o que acontece. Em 1950, a primeira medicação que foi um sedativo para anestesia. Então, esse sedativo foi inventado para ser usado em anestesia, um histamínico, para que você tivesse uma anestesia mais adequada, mais suave. Foi a primeira vez que ele foi usado na psiquiatria para acalmar pessoas em surtos e em agitação psicomotora. Funcionou muito bem, passaram então os psiquiatras a ter uma medicação para prescrever, para não só mais expectante. Alguns anos depois, isso já em 1960, usou-se então percebeu-se que um antibiótico para a tuberculose causava uma melhora na depressão de algumas pessoas, só que ainda não era medicina baseada em evidências, era ainda medicina baseada em observação e autoridade. E se supôs, então, como que essa medicação trouxe uma melhora nessas pessoas. Olha, em estudos dentro de células, dentro de placas de microscópio, provavelmente essa, essa medicação modifica a concentração de monoaminas, que são serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu acho que é isso que está acontecendo. Vamos então criar uma medicação específica para modificar as monoaminas. Como que ela faz isso? Ela impede que a célula, o neurônio solta neurotransmissor, esses três, depende da célula, depende da localização, solta uma quantidade diferente de cada um desses três neurotransmissores, solta e pega de novo. Faz de novo esse neurotransmissor, solta e pega de novo. Quando ela solta, o neurônio que está na frente recebe essa informação, manda um impulso elétrico para frente, manda a informação para frente, ela reabsorve. Manda de novo e fica esse é o ciclo homeostático, né, que é a sinapse, é um tipo de sinapse é esse. Então se imaginou que as medicações que estavam causando a melhora da depressão, como elas atuavam impedindo essa recaptação desses neurotransmissores, que sobrava que a célula ia jogando neurotransmissores lá e aumentar essa quantidade de serotonina, dopamina, noradrenalina, que foram os antidepressivos. Primeiro, os inibidores da monoaminoxidase, que é uma enzima que quebra essa monoamina, dopamina, serotonina, oxidase, oxida, quebra ela, desfaz, o corpo pega ela de volta. Depois se desenvolveu os inibidores de monoaminoxidase, hoje a gente tem o Parnat, que é uma dessas medicações, funcionaram de algum grau, tem alguma eficácia. Depois, então, se começou a pensar, será que então a falta de monoaminas é o problema, já que o inibidor da monoamino-oxidase, então, só teoricamente aumenta a quantidade de monoaminas, será que é ele que é o problema? É a concentração? Outros estudos aparecem, chegam nos antidepressivos tricíclicos, mas a ideia de que a falta de monoamina, a falta de serotonina, dopamina, noradrenalina é a causa da depressão, foi sempre um evento teórico. Né? Então, nesse caminho todo que eu estou contando para vocês dos antidepressivos, apareceu como uma hipótese. Uhum. E então a gente tem que, quando tem uma hipótese, a gente vai ter que provar essa hipótese. A prova dessa hipótese veio sendo feita pela eficácia da medicação. Tá. Não foi sendo feita pela. Ninguém foi lá, conseguiu ver um cérebro. É muito difícil ver um cérebro funcionando. Até hoje, em que a gente tem equipamentos super bons, a gente vê em níveis microscópicos, ver célula a célula, é impossível. A gente consegue ver núcleos, mas a gente não consegue ver neurotransmissores. E muito menos em 1950, 60, 70, que foi quando essas teorias foram sendo desenvolvidas.
não era a única teoria, da monoamina nunca foi a única teoria, foi só a mais prevalente, a que mais se comentava, por causa que as medicações antidepressivas que a indústria lança eram baseadas nesse modelo. Mas existia um grupo de teóricos, e ainda existe esse grupo de teóricos que fala, olha, não consigo encontrar evidências de que a serotonina, a dopamina, vamos chamar tudo de monoamina, que as Tá. monoaminas tenham algum desbalanço químico. Eu não encontro esse modelo. A minha hipótese é que, na verdade, o que acontece no cérebro é que existe um aumento de glutamato, que é um outro neurotransmissor, que ele é um neurotransmissor excitatório, majoritariamente, mas eu acho que a gente não. Quando pego o cérebro de pessoas que morreram com depressão, olho na lâmina, eu não consigo ver falta de serotonina, eu consigo ver excesso de glutamato. Então, existe uma outra hipótese, que é a hipótese glutamatérgica da depressão, que é o excesso de glutamato é a causa da depressão e não a falta de serotonina, não a falta de monoamina. Então, o que está acontecendo? Mas, olha, eu tenho aqui uma indústria, eu tenho dinheiro, eu tenho pesquisas, eu tenho neurotransmissores manipulados e com eficácia. Então, quem era advogado do glutamatérgico vai acabar caindo em desuso, acaba parando de falar sobre isso. O modelo glutamatérgico não foi esquecido, ele continuou sendo uma via possível em 1980. Em 1990, o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina, 1970, desculpa, que começaram os específicos. Então, não é mais todas as monoaminas. Parece mesmo que é a serotonina que é a mais importante. A gente vai ter, e começaram antidepressivos específicos para a serotonina, que é o Prozac, a fluoxetina, é o mais famoso. Nunca mais ninguém vai ter depressão, que a gente achou qual que era o desbalanço químico e tudo vai ser lindo e nada mais vai machucar. E a gente agora vai usar o Prozac e todo mundo vai ficar bem. Tem um livro que eu li que é muito interessante, Anatomia de uma Epidemia, que fala nada melhor para um antidepressivo parar de funcionar do que uma nova geração de um antidepressivo. Então, é meio como o homo, né? O homo multiação era muito bom, até vir um homo super branco. Aí o homo multiação não limpa tão bem assim. Então, a gente tem um viés da indústria farmacêutica que a gente tem que contar com esse viés. Paralelamente, não existia nenhuma medicação que se lidasse, que modificasse o glutamato. Sempre existiam as que modificam e tratam a serotonina. Aí depois a serotonina não é mais tão a vilã, então vamos inventar os antidepressivos duais, serotoninérgicos e noradrenérgicos. Depois a gente tira a serotonina, faz a bupropiona, que é noradrenérgica e dopaminérgica, então funciona. Na verdade, tem algumas depressões que não são serotoninérgicas, mas o modelo teórico, a gente tem que se ater a esse modelo teórico. A gente tem que manter esse modelo como um norte na nossa pesquisa, nas nossas condutas. O modelo glutamatérgico não foi esquecido, e em 1990 ele estava sendo maior, porque se eu consigo aumentar a serotonina e você consegue ver que você aumenta a serotonina na fenda no neurônio mais rápido do que os efeitos antidepressivos acontecem, não é uma verdade. Então, talvez a gente esteja falho aí nessa hipótese monoaminérgica. Vamos implementar outras coisas junto. Talvez o modelo glutamatérgico tenha alguma coisa para complementar. E provavelmente os dois modelos estão errados. É redução simplista de tudo. Provavelmente uma coisa muito mais complicada do que os dois. E foi por essa via que, primeiramente, a Universidade de Yale, o John Crystal, que foi o chefe da pesquisa, falou, bom, então eu vou pegar uma medicação que eu conheço e vou bloquear o glutamato e vou ver como que as pessoas reagem, porque eu estou testando a hipótese glutamatérgica, que há muito glutamato no cérebro. E o que a gente tinha na época e o que a gente tem até hoje é a ketamina, a cetamina. A cetamina é uma medicação que bloqueia o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que é excitatório, então a gente já tinha esse anestésico que bloqueia o excitatório. Você sofre anestesia porque bloqueia o excitatório. Não tem um impulso nervoso, eu posso operar essa pessoa. John Crystal pegou um grupo de pessoas com depressão, testou essa medicação e ela foi eficaz. Mais eficaz, mais rapidamente do que medicação via oral tradicional, do que as monoaminas. Então, hoje a gente tem tratamento com cetamina para depressão. A gente tem a escetamina aprovada no Brasil para tratamento de depressão maior. E a gente tem ela de forma endovenosa para tanto anestesia como para sedação. E a gente, então, tem um modelo glutamatérgico ganhando mais força do que o modelo glutaminérgico estava ganhando. Novamente, os dois estão errados. Eu tenho certeza que não é uma redução simplista assim. Tá? Tá. Com certeza alguma coisa maior. E aí,
nunca ninguém conseguiu, então, provar até hoje que existia uma falta de serotonina no cérebro, que era esse modelo monoaminérgico, que é o que ele advoga, que é a razão de eu usar um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina. Então, eu impeço que o cérebro pega de novo essa serotonina, ele deixa lá, vai produzindo outras serotoninas, eu aumento a quantidade de serotonina no cérebro, então isso faria com que eu tivesse um aumento. Então, vamos por isso à prova? Onde que eu vou achar a serotonina? Como é que eu não posso abrir o cérebro e olhar? A pessoa tem que estar viva enquanto a gente está olhando o cérebro funcionar. Então, a gente procura no líquor, que é um líquido que banha o cérebro e a medula. A gente consegue pôr uma agulha lá. A gente faz isso para fazer coleta de líquor, olhar câncer e fazer anestesia. Uhum. Vamos tirar e vamos procurar a serotonina. Quantidade de serotonina? Quantidade igual e normal de que pessoas não deprimidas. Vamos pegar pessoas que morreram e procurar serotonina no cérebro, se falta mesmo serotonina? Mesma coisa, quantidade igual e normal a pessoas que estão deprimidas. Algumas pessoas apresentam baixa de serotonina. Consigo correlacionar um nível de serotonina no cérebro, no líquor, no sangue, com o grau de depressão? Então, eu tenho uma serotonina, eu tenho uma depressão grave, eu tenho 10 serotoninas, minha depressão é menos grave, eu tenho 100 serotoninas, eu não tô doente? Não consigo. E se eu pegasse, então, não é a serotonina, mas sim esse mecanismo de transporte, de coleta, né, que é o transportador. Será que não é nele o defeito? Ele puxa muita serotonina, então não falta? Vamos olhar o gene, vamos olhar esse transportador funcionando. Ninguém consegue encontrar que ele esteja falho ou consegue encontrar uma correlação da sua modificação, das suas alterações genéticas com a depressão. Então, esse trabalho recente que foi feito é o trabalho que é uma revisão sistemática. Então, voltando, a gente tem que pensar que a revisão sistemática é a maior grau de evidência que a gente pode ter. Com meta-análise seria um grau de evidência maior ainda, mas revisão sistemática quer dizer, o pesquisador pegou todas de forma organizada, estruturada, reprodutível. Ele disse tudo como ele fez, ele não tirou nada do chapéu, tudo como ele fez. Ele procurou em quais bancos de dados ele procurou, quais palavras-chave que ele colocou, quais ele excluiu, quais ele incluiu. E esse grupo de pesquisadores, Mori Schiff é a primeira pesquisadora, procurou, falou, vou fazer uma revisão em toda a literatura até hoje, procurando a falta da serotonina. Por que a falta da serotonina? Porque a gente não tem um antidepressivo seletivo, inibidor seletivo da noradrenalina. Ninguém faz, assim, não é a ideia corrente. É serotonina e mais alguma coisa. Tá bom. Alguns, né? Então, o que muda? Tudo. Não sei. Não Ou sei. nada, né? Porque. Na minha visão, e a minha visão tem um viés, e eu posso ter uma visão enviesada, contanto que eu digo viés da minha visão, eu trabalho com infusão de cetamina para tratamento de depressão, então eu posso ter esse viés e posso declarar esse viés. Muda que a serotonina não é a causa. Eu estou do time do glutamato, do modelo glutamatérgico. A ketamina resolve todos os problemas? Não. Por isso que eu digo, a ketamina não está certo. O modelo glutamatérgico não está certo. O monoaminérgico está menos certo. É isso que eu entendo. Ele está menos certo. O mais certo é o glutamatérgico. Isso funciona por uma série de coisas. O que causa a tuberculose? A tuberculose é causada por uma micobactéria. Isso é o modelo. Então você tem que pegar, olhar e achar a micobactéria. Você consegue achar ela? Consigo achar ela. Então tem. Tanto que o exame de escarro é isso. A pessoa está com tosse, febre, faz o exame de escarro. Ela escarra no pote, eu olho a bactéria. Então eu consegui comprovar. Esses pesquisadores fizeram uma revisão sistemática. Então eles olharam uma revisão sistemática do tipo umbrella, de um guarda-chuva. Então eles olharam 3, 4 pontos diferentes ao mesmo tempo e falaram, olha, a gente procurou tanto nas concentrações nos fluidos corporais da serotonina. Então a gente procurou trabalhos, eles não fizeram trabalho clínico nenhum, não furaram ninguém, trabalho clínico nenhum, mas trabalho de literatura. Procurei na literatura. Concentração de serotonina em qualquer fluido corporal, sangue, cérebro, como fala, líquor, não consegui encontrar que tenha uma correlação ou uma falta de serotonina nesses líquidos. Procurei o ligante, então, o ligante onde a serotonina se liga. E eu não Ah, eu ia encontrei perguntar isso. Os receptores, eles olharam também. a força e o número de receptores.
Não consegui encontrar nenhuma diferença. Você vai pegar cérebros de pessoas que já morreram, vai olhar o cérebro delas e vai ver que você não tem um aumento ou uma diminuição, uma modificação nesse sistema chave-fechadura, que é um receptor. Não encontrei. Olha, eu procurei nos receptores de serotonina, no transportador, naquele que manda e que tira da fenda. Tudo igual. Pessoas deprimidas e não deprimidas têm a mesma quantidade. Olha, eu procurei estudos que tiram o triptofano, porque o triptofano é o precursor da serotonina. Então, a serotonina, você precisa de triptofano para fazer serotonina. Tem um monte de gente que fala às vezes, tá vendo? Por isso que eu gosto de chocolate, porque o chocolate tem bastante triptofano, é uma proteína, e aí aumenta a minha serotonina e eu me sinto feliz. Tem estudos que você tira o triptofano da alimentação de uma pessoa e vê se ela deprime. Não deprime. Então, eu não consegui achar níveis de serotonina e triptofano correlacionar com depressão. Se eu olhar a genética dos transportadores de serotonina, será que pessoas mais deprimidas têm uma genética que torna elas mais possíveis? Não consegui achar que a genética, que os transportadores ou os receptores de serotonina tenham uma ligação com a depressão. Então, o que esse artigo diz para mim? Ele fala para mim, olha, a nossa hipótese, que a depressão é, pelo menos em parte, derivada da falta de serotonina, eu não consigo achar evidências disso. Então, foi um chute muito bem dado, e a gente ainda não conseguiu encontrar, porque dizer o negativo é muito difícil, né? Existe uma brincadeira na ciência que é, eu estou dizendo para você que existe um bule de água quente entre a planeta Terra e Marte. Se você não achou, é porque você não olhou direito, mas ele está lá. Então, Uhum. não fica comigo o ônus da prova, né? Fica comigo o ônus da prova. Eu tenho que te mostrar, eu tenho que te pôr no microscópio e falar, tá vendo? Olha lá, um telescópio, tá vendo? Olha lá, achei um bule ali, olha, a água tá quente, tá vendo? Tá emitindo radiação. Não ao contrário, né? Não eu falar que tem e você vai procurar. Né? Então aqui ele fala assim, olha, eu, modelo serotoninérgico, não consigo encontrar evidências. Você vai ver um monte de gente falando, mas é mentira, esse trabalho é mentira. Tudo bem, faça um outro, revisão sistemática no mínimo, que seja o mesmo nível de evidência, não pode ser opinião de especialista. Eu acho que acaba aí com estudos que tenham achado que realmente é uma falta de serotonina. O que esse trabalho me falou? Olha, eu procurei entre a Terra e Marte e não achei bule nenhum. Se você está dizendo que tem bule, mostra para mim. Água quente daqui lá. Eu não achei. Para mim não tem. Né? Então o que ele diz é isso. O que muda? Eu acredito que muda na minha prática um menos credo de que antidepressivos baseados em serotonina sejam eficazes. É isso. Quer dizer que eles são ineficazes? A gente vai ter que entrar na discussão de uma outra discussão. Na discussão de medicação placebo, na discussão de É, antidepressivos, do que é qualidade de vida, o que é melhora clínica, o que é estatisticamente significante, o que é clinicamente significante. Minha depressão é gravíssima, eu fiz 21 pontos. Aí eu tomei o antidepressivo, ela foi para 20 pontos. Ela é estatisticamente significante, reduziu um ponto, mas eu tô no mesmo buraco que eu estava antes de começar. E com efeitos colaterais. Então, qualidade de vida devia ser um dos fatores principais na hora de fazer uma medida dessa, uma escala dessa, e a maioria dos trabalhos não usam só escalas parametrizadas como a Montgomery Asperger, Hamilton, desculpa, e outras do tipo. Então, para mim, fala assim, olha, você acredita que a serotonina é a responsável pela depressão? Né? Eu não acredito em nada, eu não tenho dados dizendo que é. É isso. Muda eu o tenho de alguns indicação? pacientes mesmo, né? Em alguns perfis do Instagram, enfim, ficaram a questão do artigo. Eu vi bastante paciente falando assim: mas eu tomo medicação e para mim funcionou muito, me ajudou muito e tudo mais. E realmente o que eu vi os especialistas falando foi isso, da questão do placebo, porque o placebo é científico. E é. Sim, sim, existe uma cadeira inteira da psicologia que só estuda efeito placebo. Uma cadeira linda da psicologia. Irving Kirsch é um dos principais. Ele só estuda efeito placebo. Se eu tomar uma cápsula num pó branco, que seja farinha, que seja açúcar, ela é menos eficaz do que uma injeção. As injeções são mais eficazes de água, tudo água. As injeções são mais eficazes do que uma cápsula. Então, sim, o efeito placebo. Procura Irving Kirsch. Ele tem estudado bastante. Ele começou estudando, inclusive, sobre antidepressivos e o efeito placebo que tem. Quer dizer que todo mundo é efeito placebo? De novo,
o modelo teórico que está errado. É isso que está me dizendo. O modelo teórico está errado. O modelo teórico não está completo. E eu nunca esperei que ele estivesse completo. Eu nunca esperei que ele estivesse certo. O modelo da teoria da gravidade nunca está certo. Não é teórico. A gente manda nave para Marte e o modelo da gravidade está muito próximo, mas eu tenho certeza que ele não está certo. Aí depois descobre que existem partículas gravitacionais. Muda tudo a história de novo. Quer dizer que não conseguiu chegar em Marte? Não, chegou. Mas não chegou pelo que a gente achava. Então, algumas pessoas funcionam. Sim, 35% do estudo STAR-D, é o estudo que vale a pena a gente rever. Quando a gente faz o primeiro uso de medicação, 37% das pessoas têm uma eficácia do antidepressivo. Por quê? Não sei. Se fosse água, não sei. Se fosse outra coisa que não serotoninérgico, não sei. Mas quando eles fazem as pesquisas sérias, tem a questão do placebo, e geralmente eles fazem o duplo cego justamente para ter o placebo e para ter a medicação. E é através da diferença significativa que eles veem que, ó, tem, né? A gente puxa a sardinha aqui para o antidepressivo dessa forma, porque a gente viu que estatisticamente foi diferente do placebo, né? Então, existem placebos ativos, placebos inativos. Isso, placebo não é só uma grande seringa escrito placebo. E outro escrito ativo, não é uma grande seringa. Uma das coisas é perguntar para o paciente: você sabia qual você estava tomando? Não, olha, eu acho que eu estava tomando o placebo. Por quê? Porque eu não senti nada, porque eu não tive nenhuma alteração, nenhum efeito colateral. E o outro, não, eu acho que eu estava tomando o, o medicamento ativo. Por quê? Porque eu fiquei com náusea, porque eu fiquei tonto. Então, isso, eu acho que água não dá isso. Eu acho que, então, isso é uma informação super importante. E algumas coisas não são cegáveis. Você não consegue cegar, você não consegue fazer um placebo adequado. Você, por exemplo, com a acetamina, você não tem uma medicação que faça igualzinho a acetamina, que cause os mesmos efeitos colaterais, que faça exatamente a mesma anestesia, só que não tem ação antidepressiva. A gente não tem esse tipo de coisa. Então, nem sempre o placebo é a solução e nem sempre o placebo ele é inativo. Uhum. É bem complicado, é uma cadeira inteira de psicologia, como que a pessoa, a intenção de tratar é uma parte do placebo. Então, você vai perguntar para a pessoa, quando está fazendo um trabalho, qual a sua intenção de você se tratar? De 0 a 10, quanto você quer se tratar? Quem quer mais, vai melhor. Em várias coisas, não é só depressão. Quem quer menos, vai menos mal. E é por isso que o Irving Kirsch começou estudando depressão, porque é uma das doenças, talvez a única, em que eu não quero me tratar. Uhum. Eu quero é morrer, eu espero que ela me mate. Eu espero Verdade. desaparecer, eu não quero nem que ela me mate. Então, a desesperança, que é o principal fator do efeito placebo, não existe, ou teoricamente não existe, na depressão. Então, por isso que ele foi estudar antidepressivos e, e, e o efeito placebo, porque parte do pressuposto que eu não quero me tratar. Mas a intenção de tratar é um efeito, e como você vai fazer esse trabalho usando placebo, você não está pegando pessoas que acabaram de nascer, limpas, sem passado, sem futuro, nada. Você está pegando pessoas que existem, pessoas reais. Então, essas pessoas têm o mundo clínico. Para isso que existe o estudo STAR-D. O STAR-D é um estudo feito na Inglaterra, que é uma sequência de tratamentos para a depressão. Isso que significa STAR. Sequence Treatment, não lembro agora. Mas é uma sequência de tratamentos para a depressão. Ele falou, vamos ver como que isso acontece no mundo real. Vamos ver quantas pessoas no mundo real, pessoas com passado, pessoas com doenças, pessoas com outras coisas, não só o ambiente estéril de uma pesquisa científica patrocinado por uma indústria farmacêutica. Vamos ver o que que eles acham. Eles acharam, no estudo SAD, cheio de falhas. Não existe estudo que não tenha falha. Não existe nada que não tenha um viés e nada que não tenha falha. O importante é declarar elas. E eles acharam, em 4.041 pessoas, que quando você usa a primeira vez um antidepressivo, 37% das pessoas têm uma resposta. As que não responderam, você vai passar para um outro antidepressivo, qualquer que seja o começo. O começo ou a passagem não importa. Pode ser os seletivos, pode ser os duais, pode ser os que não usam, não atuam na serotonina, não importa, o resultado é o mesmo. Quando você passa para um segundo antidepressivo, você ajuda 31% das pessoas. Quando você passa para um terceiro antidepressivo, você ajuda 14% das pessoas. E um quinto antidepressivo, 13% das pessoas. Então, o quarto antidepressivo, 13%. Você reduz a eficácia conforme você vai passando para frente. Você tem uma menor probabilidade de resposta, então as pessoas se tornam
vão sendo classificadas como portadoras de depressão resistente. E normalmente os trabalhos são feitos com pessoas que já estão no terceiro estágio, 14% de probabilidade de resposta. São pessoas com depressão resistente. Porque se não fosse resistente, eu já tinha tratado lá atrás, eu não preciso de uma nova medicação. E o estudo STAR-D usou, vou te contar como é forte o efeito placebo. O estudo STAR-D, então, classificou, meio que universalmente, que pessoas têm que tentar 2 medicações via oral antes de ser considerada de difícil tratamento. Usaram o estudo STAR-D como base, 13 por 14%, vamos por 15% de resposta de probabilidade. A Janssen fez o Spravato, que é a ketamina intranasal. E ela foi fazer 2 grupos, o estudo Transform 3. São 2 grupos. Um grupo vai usar o Spravato, mais um antidepressivo oral novo, então seria a terceira tentativa de antidepressivo. Outro grupo vai usar um antidepressivo oral, o terceiro tentativa, e água com gosto amargo no nariz, um placebo. Pelo estudo STAR-D, o que a gente espera? Que essa pessoa que esteja usando água mais um antidepressivo, 14, 15%, tenha a resposta antidepressiva. Né? Porque a água não vai mudar nada, então seria uma pessoa que estaria usando só mais um antidepressivo que ela já se provou resistente. E quem está usando medicação ativa, o Spravato intranasal, deve mostrar uma eficácia muito grande em relação ao placebo. Porque a endovenosa tem uma eficácia muito grande em relação ao placebo. Ela é 16 vezes mais eficaz, então ele deve demonstrar uma coisa similar. No estudo Transform 3, quanto que as pessoas que usaram placebo, quantos por cento melhoraram? Quantos? Deve ser 13, né? Que é seguindo o estudo STAR-D. 52. Ué, se eu te der então um placebo intranasal e um novo antidepressivo, eu ajudo mais gente do que se eu não fizer nada no nariz? É. A galera pensa, não, é amargo demais, vou ter que melhorar para não pôr mais isso aí. Que seja por isso. Então, por que eu dou medicação ativa se quando eu te dou um placebo mais uma medicação ativa, Pô, é eu tô melhor, tratando? né? É melhor. É como se você zera a sua chance quando eu te dou um placebo intranasal. Porque a via de administração de um placebo também é um efeito placebo. Uma medicação via oral ela é menos eficaz do que uma injeção. Ou do que um soro. Um soro branco caindo no sangue sem cor é menos eficaz do que um sangue colorido. Um soro colorido. Se eu fizer um soro colorido com vitamina C, você vai se sentir mais melhor do que mesmo que você saiba que é placebo. Isso que é o mais Mas engraçado. também a respeito de enzima, sabe quando coloca enzima para eliminar a gordura? Eu já ouvi gente falando que quando é vermelha é mais eficaz, mas não tem nada a ver. É só porque a cor parece mais forte, aí as pessoas acham que é mais forte, então que elimina mais gordura, mas quando você vai ver, só trocou o laboratório, sabe? Que Sim, fabrica. usou um corante diferente. Sim. Não, mas Então, isso tem mesmo o comportamento, né, das pessoas de se algo é mais dolorido, ela é mais eficaz. Se é pior, se o gosto parece que vai. Por isso que o chá de boldo tá aí também, né? Tá o aí. efeito placebo é fantástico. O efeito placebo eu acho que é uma das medicações mais interessantes da medicina. É super interessante como funciona. Algumas coisas não têm efeito placebo, algumas coisas a diferença entre o placebo e o real é tão grande que não tem efeito placebo. Eu sou anestesista, eu tenho algumas medicações que não tem como você fingir que você dá propofol, ou a pessoa apaga ou ela apaga. Não existe assim, eu acho que eu estou com sono. Não. Você vai fazer reflexo, então Acabou. é muito claro o sim e o não. É a história do cair de paraquedas para ver se realmente a gravidade existe. É muito claro, é muito óbvio, mas tem coisas que estão no cinza, tem coisas que não são nem branca nem pretas, tem coisas que são multidimensionais no cinza ainda. Então, isso é uma delas. Na verdade, eu quero ver se tá certo o meu raciocínio, tá bom? E aí é isso que eu quero te perguntar, se seria certo fazer essa afirmação. A serotonina é, na verdade, um neurotransmissor que a gente fala que está ligado à questão de você ter satisfação com aquilo que você já conquistou. Então, você se sentir bem com aquilo que você já tem. Eu já ouvi muito essa definição a respeito da serotonina. De você, porque seria a dopamina, um neurotransmissor que te faz buscar, que te dá a motivação para você correr atrás, e a serotonina é um neurotransmissor que te faria pensar assim, ah, legal, eu conquistei essa casa, eu conquistei esse consultório, e te traz satisfação daquilo que você já tem, tá?
Esse tipo de afirmação vem de uma observação de que quando a gente estuda, se você estudar neuroanatomia funcional, uma parte na anatomia que é como o cérebro funciona dentro da sua estrutura, você tem circuitos que são majoritariamente, funcionam majoritariamente por alguns neurotransmissores. É tipo o circuito da casa. Eu tenho um 110, eu tenho um terra, eu tenho um neutro, eu tenho um fase, e a gente tem então, circuitos dentro de uma casa, e no cérebro a gente também tem circuitos que são linhas que se conectam, e eles majoritariamente falam com um tipo de neurotransmissor. E os que estão ligados à satisfação, à emoção, ele é ele funciona majoritariamente por serotonina. Quer dizer que falta serotonina em quem não tem prazer nas coisas? O estudo aqui acabou de mostrar que não. Quer dizer que eu tenho excesso de serotonina quando eu estou feliz? Esse estudo mostrou que não. Não. Quer dizer só que o circuito cerebral que faz parte das decisões de satisfação e prazer funcionam com serotonina. Funcionam só com serotonina? Não. Funcionam exclusivamente? Também não. Se eu tirar a serotonina, você para de funcionar ele? Não. É meio como um circuito 110 na casa, 220. Se eu tirar o fase, se eu tirar o neutro, eu vou parar de funcionar na casa? Não, eu tirei um circuito, mas ele continua funcionando. Perfeitamente? Não, mas continua funcionando. Mas eu falei, na verdade, fiz esse raciocínio, porque essas monoaminas, na verdade, são os neurotransmissores que são os moduladores. E aí o glutamato seria um excitatório. Então, se a pessoa, se partindo desse pressuposto, dessa outra linha glutamatérgica, então a pessoa que tem um excesso de glutamato no encéfalo, ela, na verdade, ela estaria com um excesso desse neurotransmissor e por isso ela seria capaz, é certo dizer que ela seria capaz de sentir mais dor porque ela tá com excesso de glutamato no cérebro, sendo que quando eu bloqueio esse glutamato, eu bloqueio o impulso nervoso e assim eu bloquearia a dor? Eu não sei Ou se é... dor no cérebro. Eu não sei se isso correlaciona com dor psíquica. Eu acredito mais que isso correlacione com o funcionamento do cérebro. Existem alguns trabalhos que são de ressonância magnética funcional. Alguns trabalhos que eles são, tipo, a ressonância magnética que a gente faz para ver o cérebro normalmente em clínica, você vai num laboratório e faz, imagina que ele é de 1,5 até 3 Tesla, que é a resolução capaz. Imagina que você está vendo coisas numa TV de tubo. E aí tem algumas coisas, em pesquisa existe uma ressonância magnética que ela é de 7 Tesla. Então eu estou vendo tudo numa televisão Full HD, 8K, melhor. Então eu consigo encontrar e medir estruturas menores. E esses trabalhos têm mostrado que algumas áreas do cérebro de pessoas com depressão, elas estão em aumento de consumo de energia. Quem quer aumento de consumo de energia? Ainda não sei. Eu sei que ela tem um aumento do consumo de energia medida pela quantidade de água, quantidade de sangue que aquela área ocupa, e eu consigo correlacionar esse aumento da quantidade de consumo com um sintoma de depressão. Uhum. Então, tem um trabalho que mostra que a pênula lateral, que é uma área do cérebro, está ligada no nosso circuito de recompensa negativa, fala para você não fazer alguma coisa, está hiperativada, então com excesso de glutamato, gastando mais oxigênio, gastando mais sangue, e a pessoa tem pensamentos suicidas. Eu desligo essa área, a pessoa para o pensamento suicida. Ela volta ao pensamento, volta a essa área. Isso tem trabalhos com ressonância magnética funcional mostrando isso. Qual que é o papel do glutamato nisso? Muito provavelmente na excitabilidade, então aumentando a função dessa área do cérebro. Eu não sei qual que é a função da serotonina nessa área do cérebro. Uhum. Eu encontro que o modelo glutamatérgico, se não funciona muito bem, funciona bem nessa questão. Eu fico pensando aqui do que a gente conhece hoje, do que a gente conhece de neurotransmissores e de como funciona um neurônio. A gente sabe que precisa de eletricidade, né, do impulso elétrico e dessas substâncias químicas, né? Então,
na minha cabeça, até hoje, eu não consigo pensar numa terceira opção para causar alguma alteração no comportamento que não seja ou impulso elétrico, de alguma forma, né, com algum problema, ou nessa questão da química alterada, para mais ou para menos. Então, são O- duas coisas na minha cabeça. Eu tenho dificuldade de pensar numa terceira opção ainda. E aí eu fico. E também a gente vê nos pacientes alteração de comportamento, coisas que ele para de fazer, o sono altera, o apetite altera. Assim. E a gente vê, por exemplo, quando usa um remédio, sei lá, o que é dopaminérgico, né, uma Ritalina, e aí a gente vê o paciente tendo alteração de comportamento. Então, mexeu na química, ele altera o comportamento um LSD, ou qualquer, né, qualquer substância química que altere a química do cérebro altera comportamento. Então, eu fico sempre fazendo essa analogia de a gente não sabe direito quais são as substâncias químicas, mas para mim fica difícil pensar que não seja alguma alteração, ou química ou elétrica. Tem algum estudo que mostre alguma terceira opção? Você me contou o que eu entendi do que você me disse. Eu não consigo entender, eu não consigo pensar em outro modelo. Ou ele é monoaminérgico ou ele é glutamatérgico. É isso que você me falou. Já que o Isso, glutamato é excitatório, então ou um neurônio liga e desliga, e ele liga e isso. desliga pelo glutamato, ou ele tem uma atuação modulada, não entendo muito bem o que que é modulada, por um desbalanço químico. A hipótese do desbalanço químico não vem se provando verdadeira em estudos quando você procura esse desbalanço. Eu não consigo achar esse desbalanço. É a mesma história do meu bule de água quente entre Sim. a Terra e Marte. Eu não consigo achar, né? Eu acho que eu consigo achar o outro, eu consigo achar o desbalanço elétrico. Eu quero estar aqui daqui 50 anos para desvendar isso aí, porque é sacanagem, né? Muito antes, muito antes, muito antes. Uma Ritalina, por exemplo, ela, apesar dela usar a dopamina como sua causa teórica principal, aumento de dopamina, ela é uma medicação adrenérgica excitatória. É que é um sistema bem complexo, não é um, dois neurônios para cá e acabou. Né? Esse liga nesse, que esse liga naquele, né? Parece a abertura do Rá-Tim-Bum, lembra que tinha Uhum. toda uma máquina, uma traquitana lá que você encosta aqui e cai lá? É alguma coisa desse tipo. Né? Com sistemas de alto balanço. O cérebro funciona e todo o corpo funciona para uma homeostase. Sobe para cá, balança para lá e balança para cá. Não é tão simples assim, né? Por isso que provavelmente os dois modelos teóricos estão errados, a gente tem que pensar qual está menos errado ou qual se condiz melhor com a realidade, porque isso o Isaac Newton já dizia que a gente tem que olhar. Não, eu crio meu modelo teórico, ponho ele à prova, não consigo prever o futuro, volto, modifico meu modelo teórico, ponho à prova até eu conseguir chegar no mais próximo possível do modelo da realidade. A realidade eu nunca vou encontrar mesmo, eu nunca vou chegar na resolução tão pequena de encontrar a realidade, mas eu vou conseguir chegar o mínimo previsível. Então, pelo menos que eu consiga ajudar 80, 90, 95% das pessoas, é um modelo teórico previsível, ok, tá bom. Então, a Ritalina, ela realmente é uma medicação que atua um pouco nas duas coisas. Ela é meio difícil a gente, porque tem os neurônios que são os excitatórios, os glutamatérgicos, eles têm um controle, eles têm os GABAérgicos, que é onde agem os benzodiazepínicos, o Rivotril, o Frontal e essas outras medicações que eles desligam os neurônios, eles são os opostos dos glutamatérgicos, eles têm um balanço entre eles. Eu também não consigo pensar em outra. Existem algumas teorias que são hormonais, então seria o aumento de hormônio, que a falta de um hormônio, existe uma proteína chamada BDNF, que é um fator de crescimento cerebral que é uma proteína necessária para que os neurônios mantenham a sua saúde, é tipo um hormônio do crescimento, ou tipo uma, um- um- uma progesterona, testosterona. E essa proteína ela serve como manutenção das conexões entre os neurônios. E existe uma relação entre a falta do BDNF e a depressão. Se eu dou BDNF para alguém, injeto no cérebro, tira a depressão? Não. Então, o BDNF faz parte, mas não explica o todo. Cortisol, mudanças, excessos e faltas, tem alteração durante a depressão? Tenho. Se eu der cortisol, eu resolvo? Não. Então, ele talvez esteja envolvido? Sim. Aonde ele está envolvido nessa mega máquina
Eu não sei, né? Mas ele está envolvido nessa máquina. Quais são os fatores determinantes, os mais importantes, são os que a gente tem que ver. Não precisa ver todos os mínimos detalhes, não por enquanto. Vamos tentar pelo menos ajudar 90% das pessoas. Aí os últimos 5% deve estar no Justifino e a gente vê essas outras coisas. Mas existem outros modelos de hipóteses para É explicar a verdade. depressão. Eu estava até lembrando que eu não li o trabalho, tá? Mas eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar lá no INCOR. E lá na época, que faz 20 anos, já se fazia uma associação entre infarto agudo do miocárdio e depois depressão. E que não era questão psicológica de ter infartado, ai, meu coração. Não era isso. Já tinha, e eu não lembro, tá? O que no meio do caminho tinha que fazia com que os pacientes deprimissem, que não era a parte emocional. Então, eu falei que eu não sabia de uma terceira hipótese, mas tem tanto a TPM altera comportamento também, né? E é hormonal. Eu acredito que ela altere pelo mesmo caminho, que o hormônio altere a eletricidade do cérebro, altere o consumo. Hum, Então eu acredito, e eu tenho meu viés para acreditar nisso, que é por aí, que há um desbalanço elétrico, é um desbalanço mediado por neurotransmissores, não tem a ver com serotonina, tem a ver com glutamato. Exatamente como eu não sei. Eu sei que aquelas áreas do cérebro responsáveis pelas tomadas de decisão ou pela emoção, elas deixam de funcionar adequadamente. E, de novo, isso é uma redução simplista e provavelmente errada do que de fato acontece, né? Provavelmente estamos errados em tudo. E a gente está falando de um envolvimento com o glutamato. Sim, o glutamato como o excesso de glutamato como o principal neurotransmissor que se mostra na gênese das doenças psiquiátricas. A gente está falando aqui de depressão, mas depressão unipolar, mas provavelmente sim. Isso explica algumas coisas, explica por que tantos remédios para a epilepsia são usados também para depressão. uhum. Topiramato, carbamazepina, lamotrigina, são medicações que têm uso duplo, tem duas indicações, né? O porquê, né? O que acontece? Quem viu uma sessão de ketamina, quem viu alguém entrar pensando em suicídio e sem esperança, fazer 40 minutos, 50 minutos de infusão de ketamina e levantar e falar, caramba, não sei como eu pensei nisso, eu tenho nojo de pensar em eu tomando remédio, me cortando, não entendo isso, não pode, assim, não vai poder entender que simplesmente a serotonina ou um outro neurotransmissor está envolvido. Eu não sei o que aconteceu, do nada. Eu criei neurotransmissor, eu ativei. Eu não sei, não é como funciona a ketamina para outras doenças. Existe toda uma cadeira de anestésicos com ação antidepressiva. Uhum. Existe uma série de pesquisas com outros anestésicos que têm ação antidepressiva. Um deles, por exemplo, é o isoflurano, outro é o propofol, outro é o tiopental, outro é o oxynitroso. São várias medicações que têm anestésicas que têm uma ação antidepressiva. Cada um com sua potência, cada um com o seu grau de evidência, mas sim. Existem exames que conseguem mostrar a falta desses hormônios? Não. Não conseguimos medir. A gente também não precisa. Se você exibe a clínica, então você mostra o que está acontecendo, você fala, eu não consigo levantar, eu estou chorando do nada, eu não preciso de um exame para mostrar o que é óbvio. Né? A clínica serve, né? Você tá bem claro, não preciso ver. Né? É muito difícil, né? Porque é um órgão que a gente, não, por enquanto, não tem como fazer um exame que não seja invasivo, enfim. Eu nem sabia dessa do líquor, né? Que é uma coisa inteligente de se fazer, mas eu não sabia A caixa dessa. preta do cérebro, infelizmente, ainda é uma caixa preta. Você põe porco de um lado e sai linguiça do outro. Como que o porco virou linguiça, eu ainda não sei. Eu vejo que eu ponho porco e sai linguiça. Né? Nem sempre que eu ponho porco de um lado sai linguiça do outro. Às vezes sai presunto. Mas às vezes sai pernil, não sei. Mas muitas vezes entra porco e sai linguiça. E ainda é uma caixa preta. A gente não consegue saber o que acontece. Alguns estudos tentam enxergar essa caixa preta durante o funcionamento, que é esses de ressonância magnética funcional. Eles têm a limitação deles, porque são alterações super pequenas, mas imagina que a gente estava há 40 anos atrás, 50 anos atrás,
não tinha nem a ressonância magnética, muito menos a funcional. Então a É. gente tem certeza que a gente vai conseguir melhorar a precisão e conseguir enxergar. Hoje a gente tem carbono marcado, então você consegue acompanhar o carbono, consegue acompanhar a água dentro do cérebro e você consegue, através desse fluxo de água, imaginar, entender que aquele lugar está falando com aquele outro lugar e entender como isso funciona. Mas a gente tem esse problema, que é uma caixa preta, ainda é uma caixa preta o cérebro, não é diferente de um osso quebrado que você abre e vê o osso quebrado. E mesmo osso quebrado, a gente não tem tanta certeza que o osso quebrado funciona, porque tem muita gente com osso quebrado, você põe uma placa, põe um parafuso, passa um fio, que é uma coisa super concreta. É uma placa de parafuso e o osso não cola, não trata a fratura. Então, mesmo uma coisa super concreta é difícil, e ainda que o relato do paciente ainda é a nossa principal ferramenta para entender se está ou não está disfuncional aquela área do cérebro, e o que é disfuncional, o que é funcional, varia de acordo com uma questão biológica, que é o que a gente consegue estar discutindo aqui, uma questão psicológica e uma questão social, o que é funcional e o que é disfuncional. E toda doença ela é biológica, psicológica e funcional e social. Então ainda não é só o biológico, não vai explicar tudo, não vai explicar um terço ainda. Então, mesmo que eu possa falar, olha, eu estou vendo que você não tem mais depressão, eu acabei de passar você nessa máquina, essa máquina me deu um 00 e você não tem depressão. Tá bom, mas eu ainda me sinto desse jeito, daquele jeito. O que você vai fazer? Como é que você pode me ajudar? Então, você nunca vai ter 100% das pessoas ajudadas. Com certeza não. E eu A não acho ser que a uma gente pegue a coisa. psicóloga, raspa a psicóloga, põe um pouquinho no e injeta. Quem sabe ajuda. E lembrando também, né, aproveitando que as pessoas estão ouvindo aqui, que é legal esse esclarecimento, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo exame de sangue, procurando serotonina, medindo serotonina, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Serotonina que está no sangue não passa na barreira hematoencefálica. Então, assim, essas tentativas de achar que a gente vai conhecer o cérebro por enquanto, através desse tipo de exame de sangue que a gente tem hoje, né? Pode ser que para frente a gente consiga encontrar algum marcador, mas por enquanto o marcador não é esse que estão vendendo por aí, né? Não. Serotonina uma proteína, é um neurotransmissor que faz várias coisas. Ele tem vários tipos de serotonina, vários tipos de receptores serotoninérgicos, e eles mudam na localização, e ele inclusive é responsável pelo nosso enjoo. Então, o Zofran, ele é serotonina. Então, a gente é bem complicado. Não é tão simples quanto a gente falar, eu tiro aqui no sangue, eu tomo como chocolate e resolve. Né? Eu aumento minha serotonina. Então, seria fácil, né? A gente faz buraquinho no cérebro, joga pinga três serotonina, 3 gotas de serotonina, fecha, põe 2 plaquinhos, dois parafusos e manda para casa. E pronto, tá resolvido. Ou então implanta no cérebro um catéter e vai pingando serotonina de fora, resolveria o problema. Não é, infelizmente não é assim. E a gente precisa partir de modelos, então a gente precisa pensar nos modelos teóricos. Então, antes de eu fazer um exame de serotonina no sangue para diagnosticar minha depressão, ou repor serotonina pelo sangue para tratar minha depressão, eu preciso pensar no modelo teórico, né? Se um médico que não faz isso, que não tá pensando no modelo teórico, se ele está condizente e não tem evidência científica de que isso funciona, faz experimento. Faz experimento em humanos. Uhum. Experimento em humanos é crime. A gente não pode Muito. testar qualquer coisa em qualquer um, em qualquer lugar, sem um comitê de ética junto. Deu muito errado, já fizeram isso e deu muito errado. Então a gente precisa de um comitê de ética e a gente não pode fazer coisas que não estejam minimamente embasadas, e o principal, a gente não deve fazer uma coisa que não tem embasamento quando eu tenho uma outra que tem embasamento. Se eu tiver nada, eu estou no absoluto deserto, eu não tenho nenhuma opção, eu posso fazer um teste. Tem até um nome bonito em latim esse uso de medicação, esses testes em pessoas por piedade, por dó, porque eu não tenho mais o que fazer, porque eu estou na última tentativa. Mas eu não posso fazer isso enquanto eu ainda tenho alternativas comprovadamente eficazes. Então, eu não posso, por exemplo, mudar a via de administração de uma medicação, sendo que eu tenho uma via segura e eficaz. Eu não posso fazer testes, não posso administrar triptofano ou serotonina via endovenosa prometendo tratar a depressão quando eu tenho tratamentos para depressão reais, seguros e eficazes e te negar aquele outro. Isso é bem complicado. Isso é eticamente um crime muito, muito complicado. Um bom alerta aí para todo mundo.
Acho que foi super esclarecedor, de verdade, foi uma aula. Até fiz umas anotações aqui. Muito obrigada, de verdade, assim, pela sua disposição de estar aqui, por explicar tudo de um jeito tão didático, porque eu sei que é muito mais complexo, mas você conseguiu passar assim de uma forma muito didática. Tenho certeza que a maioria das pessoas conseguiu entender. E eu vou deixar salvo quem quiser rever, enfim. E muito obrigada de verdade. Obrigado. Foi Agradeço um e prazer prazer. em te conhecer. Prazer em conhecê-lo também. Muito obrigado. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. Um beijo e até semana que vem. Boa noite. Até. Tchau, tchau.